E aí pessoal, beleza? Professor Marcos Galvão, mais uma questão da Enseja. Dessa vez é uma questão de 2017 que caiu, geometria, tá bom? Então, bora para a questão. Gente, questão 31 aí diz o seguinte, ó, no esboço de um projeto de construção, um viaduto passará sobre duas avenidas paralelas, certo? Então tá aqui, gente, ó, esse viaduto aqui tá um pouquinho mais escuro, tá passando sobre as duas retas, viaduto aqui, tá passando sobre as duas avenidas paralelas. Então, o que o candidato ou o aluno já tem que ficar esperto? Por quê? Os teoremas sobre retas paralelas cortada por uma transversal, beleza? Então vamos lá. O menor ângulo formado, aqui ele já começa a dar as informações, gente. Então, ó, o menor ângulo formado pela avenida que segue no sentido 1, ó, sentido 1 é esse aqui, gente, ó. Tô no sentido 1 aqui, ó. Olha só, cursor, sentido 1 e o viaduto é de 30 graus. Então, gente, eu tô aqui no sentido 1. Quando eu chego no viaduto, vão ter dois ângulos, né? Que é a interseção deles no viaduto, ó. Tem esse ângulo aqui que é o menor ângulo. Olha lá, esse aqui é o menor ângulo que ele falou que é de 30 graus. Olha lá, 30 graus. E o maior ângulo ele não falou nada, mas eu vou colocar aqui para destacar só. O maior ângulo é esse aqui, gente, ó. Seria esse. Beleza? Então tá aí. O que ele deu de informação? Então, o menor ângulo formado pela avenida que segue no sentido 1, olha lá, sentido 1, e o viaduto é de 30 graus. Então, uma questão que envolve desenho geométrico, gente, texto, você tem que ir lendo e ir fazendo aos poucos. Você não pode ler toda a questão e depois começar a ir para o desenho. Não, já vai colocando as informações, certo? Beleza, então o que ele falou nessa primeira frase aí, gente, eu já destaquei aqui. Agora vamos ver o que ele vai falar na segunda frase. Vamos lá. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2? Então aqui, gente, é a pergunta da questão. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2? Já vem aqui, ó, gente, sentido 2 aqui, ó, né? Qual é o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2 e o viaduto? Então, de novo, aqui, gente, eu já vou colocar a cor propositalmente, tá bom? Então, ó, eu tô no sentido 2 aqui, encontrei viaduto. Tem esse ângulo aqui, que é o menor ângulo, eu já vou colocar aqui, ó. Coloquei justamente da mesma cor, porque vocês já vão saber por quê. E tem esse menor ângulo e tem o maior ângulo, que é esse aqui, ó. O maior ângulo que forma com o viaduto. Olha lá. Certo? Então tá aí. Ele quer, gente, esse maior ângulo aqui que eu vou chamar de X. Olha só. X. Certo? Eu coloquei essas cores justamente para vocês já perceberem alguma coisa aí que são iguais, tá bom? Vamos lá. Agora, gente, então estão aí as alternativas. Agora eu vou colocar um pouco de teoria aqui do lado e já vou colocar o que você tem que saber. Agora, esse desenho, gente, foi colocado um pouquinho assim, rotacionado para não ficar igualzinho aquele conteúdo que você aprendeu, que é o que? Você aprendeu os teoremas das retas paralelas, ó, olha só, as retas paralelas, olha lá, cortada por uma transversal. Geralmente a transversal nos livros vem assim, ó, nesse sentido, mas não tem problema, você tem que saber todos, né? Então aqui, eu vou pôr a transversal aqui, beleza? Agora a gente vai dar uma comparada, certo? Vamos comparar para a gente poder se situar no desenho, tá? Esse ângulo de 30 graus que ele falou, gente, então, ó, essa primeira reta paralela no sentido 1, ó, vai ser essa aqui, ó, sentido 1, beleza? Olha só, vou escrever aqui, sentido 1, ó, sentido 1, tá horrível, né? Tá bom. Agora aqui a outra, sentido 2, tá aqui, ó, sentido 2. Sentido 2, só para você se situar aí. Professor, eu precisaria fazer o desenho?
Gente, na verdade você não precisaria fazer o desenho não, eu estou fazendo desenho para você entender bem, tá? Então tá aí, aqui, essa aqui, gente, esse aqui é o viaduto, tá bom? Ó, o viaduto, vou colocar aqui, ó, viaduto. Viaduto. Olha lá. Beleza? Então tá. Aqui, gente, esse ângulo, então eu tô vindo no sentido aqui, no sentido 1, olha lá, no sentido 1, e aí eu encontrei aqui o viaduto. Esse ângulo aqui que corresponde a esse ângulo de 30 graus aqui, gente, ó. Então eu encontrei o viaduto aqui, esse ângulo aqui é o de 30 graus. Certo? E esse ângulo aqui no sentido 2, já vou aproveitar aqui, no sentido 2, gente, ele já está aqui também, beleza? Então, no sentido 1, está aqui o 30 graus que ele deu essa informação, no sentido 2 é esse. Agora vamos para o outro ângulo lá, que é o maior ângulo no sentido 1. Olha lá, no sentido 1, esse maior ângulo era esse aqui. E no sentido 2 é o que ele quer saber. O maior ângulo no sentido 2 é esse aqui, gente, ó. Beleza? Então tá. A comparação está feita aí, o que ele quer encontrar é o valor do x, do maior ângulo no sentido 2, ó. Esse ângulo aqui que ele quer saber, tá? Então aqui, gente, vocês têm que saber que aqui, quando vocês têm duas retas paralelas cortadas por uma transversal e você tem esse ângulo aqui que é de 30 graus e tem esse outro ângulo aqui, eles são, gente, o que a gente chama, que é chamado de ângulos alternos internos. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer não? O que ele tem? Eles são iguais, ó. Então, alternos, guarda isso aí, gente, com vocês, tá? Guarda isso aqui, ó. Alternos, porque estão alternados. Esse está no lado direito, esse está do lado esquerdo. Eles são alternos internos. Por quê? O interno, gente, é porque está aqui dentro dessa parte aqui, dentro entre aspas, tá bom? Ele está dentro dessa parte aqui das retas paralelas, então é chamado de alternos porque estão alternados e internamente estão do lado de dentro das retas paralelas. Então esses ângulos aqui, gente, eles são congruentes, são iguais, ó. Se ali é a 30 graus, aqui também é a 30. Beleza? Tá, mas resolveu isso? Não, não resolveu. Agora, para descobrir esse x aqui, eu vou usar outro teorema, né? São de ângulos suplementares. Então vamos lá. Que é tranquilo, pessoal. Então, ó, se eu tenho uma reta, ó, eu tenho uma reta cortada aqui por uma transversal. Nem é uma transversal, né? É desse jeito que tá aqui. Imagina agora aqui, gente, eu vou pôr roxo aqui, tá? Apesar do ângulo não tá aparecendo muito, mas vou colocar só para você entender. Vocês têm que saber aí que meia volta seria quantos graus, gente? Considerando meia volta. Quantos graus tem meia volta? Uma volta inteira tem 360 graus, concorda? Meia volta teria 180 graus. Então aqui, ó, eu teria 30 graus, depois eu teria a parte azul ali, que são ângulos suplementares, que é a soma das 180. Ó, então se a soma das 180 eu já tenho 30 graus ali, quanto que falta para 180, gente? Vocês concordam comigo que isso aqui é meia volta, ó. Meia volta, certo? Se meia volta, toda meia volta tem 180 graus, eu já tenho 30 graus aqui, então quanto que falta para 180 graus? Falta 150 graus. Então aí já mata a questão, gente. Olha só. Depois você não erra mais uma questão dessa, tá, gente? Beleza? Então, ó, ângulos alternos internos são iguais. Então isso aqui é 30, é a única informação que ele deu. Isso aqui é 30, aqui é 30. Agora aqui, se eu tenho aqui esse ângulo que é 30, esse aqui de cima vale quanto? 150. Olha lá, 150. Se aqui é 150, gente, o x também vai ser 150. Por quê? Olha lá, mais um nome para você guardar, o x é 150 graus. 150 graus. Por que o x é 150? Porque esse ângulo aqui, gente, e esse aqui, esses dois azuis, eles são que alternos externos. Você percebe que esses ângulos estão para fora das paralelas, ó. Eles estão alternados, ó. Esse está do lado direito, esse está do lado esquerdo. Eles são alternos, de alternados, trocados.
externos, eles estão do lado de fora da paralela, tá bom? E esses dois ângulos aqui são os ângulos o quê? Suplementares, que é a soma das 180, tá bom? Então aqui é 30, aqui é 150. Se o ângulo medisse 10 graus, o outro mediria 170 e assim por diante, tá? Então, matou a questão aqui. Esse ângulo aqui que ele está querendo achar, então, gente, na questãozinha, ó, 150 graus. Vou pôr aqui no desenho. Lembrando que você não precisaria fazer essas duas retas com uma transversal, eu fiz só para poder explicar bem. Então tá aqui, e esse ângulo é o ângulo alterno interno, né, gente? Aqui, ó. Se aqui é 30 graus, aqui também é 30. Só completar a figura aqui. Olha lá. Certo? Beleza? Então a alternativa correta aí, gente, é a letra C. Olha lá, gente. Letra C, 150 graus. Certo? Então tá aí. Vem aqui comigo. Gente, então a questão poderia ser mais curta, mas eu quis colocar o desenho aí e mostrar para vocês. O teorema é um dos teoremas aí, né? Quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Lembra, gente, que na geometria você não pode pensar sempre igual está no livro explicando certinho, que foi no caso que eles fizeram aqui. Eles deram uma inclinada nas duas retas paralelas cortado pela transversal para você ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas pega uma questão dessa, faz um esboço lá do jeito que você aprendeu no teorema, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa que você não entendeu, comente lá, tá? Beleza? Então valeu e até a próxima.